Deixa eu só. Vamos ver aqui. Aparece que está gravando. Aparece que está gravando aí? Aqui aparece ali em cima. Show, agora está gravando. Buenos, buenos, então, cara, vamos conversar, ter esse papo aí. Já tô subindo ele no YouTube depois, Rafael, que é justamente para o pessoal entender que não é fácil ser gestor de tráfego e tem uma grande diferença de ser gestor de tráfego de Google, Facebook e como muda o comportamento e a visão tanto de mercado e a visão de operação de quem está no Google e quem está no Facebook, não é verdade? Cara, muda totalmente, né, cara? Porque eu vou falar por mim, né? Até antes de conhecer mais a fundo o Ezequiel, né? Eu conheci ele há uns 3 meses atrás, né, Ezequiel? É, Eu conheci o Ezequiel há uns 3 meses atrás, conheci ele na live com o Rei do Tráfego, e a gente tinha um amigo em comum que nos conectou, e até naquela live eu que eu assisti, eu ainda desconfiava muito. Cara, eu já tinha assistido aula na comunidade Sobral, em outros cursos que a gente tem aqui. Eu tinha assistido várias aulas a respeito do Google, só que eu nunca tinha visto um resultado tão consistente e alguém falando com tanta autoridade de Google quanto eu vi naquele dia da live de Ezequiel. E elogiando, fazendo mais um elogio para ele, é, eu tive que assistir, e olha, gente, eu trabalho como gestor de tráfego desde 2019, mas muito, fiquei praticamente 2 anos só mexendo com o Facebook. Eu tive que assistir a live 3 vezes para entender tudo que ele explicou só da parte dele lá do Google. cara, A eu parte do falei. Facebook. Cara, eu tive que assistir 3 vezes. Cara, quando bugou a cabeça de muita gente, na verdade, quando você mostrou as duas campanhas do Google Shopping funcionando junto lá, tipo, eu falei, não, não é possível, como é que ele faz isso? E a técnica da SCAG, eu falei, cara, é muito louco tudo isso que ele faz, né? E depois que eu conheci o Ezequiel, a gente debateu, né, algumas contas junto. Ele ajudou a conta, inclusive, do sócio meu, do Arthur, do Google, e ali ele me mostrou, cara, ele mostrou várias ferramentas ali que eu falei, cara, isso aqui é extraordinário, né, velho? E, e é isso, cara. Hoje eu sei que o melhor dos mundos é você anunciar nas duas plataformas, mas o gestor de tráfego ele tem que entender uma coisa importante, cara, que cada plataforma ela tem uma característica da pessoa ali de usabilidade, né? Uma plataforma ela foi feita 100% para as pessoas se relacionarem, que é no caso do Facebook Ads, que o Facebook, para ganhar mercado, ele vem se atualizando e colocando ali as categorias do marketplace dentro tanto do Facebook quanto do Instagram, só que ela naturalmente ela não foi feita para isso, né? O Google também, né? No começo não tinha todas as ferramentas que o Google tem hoje. O shopping não era tão bonito quanto ele ficou hoje. O Google também foi se atualizando. Só que o Google ele já depende da intenção da pessoa que está pesquisando sobre determinado assunto. E no Facebook não. No Facebook a gente coloca lá, por exemplo, uma campanha de interesse. Você pode colocar uma pessoa que tem interesse em marketing digital e o Facebook imprimir um anúncio aleatório ali, mesmo que a pessoa muitas vezes não tenha aquela intenção de ver aquele anúncio. Isso já aconteceu comigo, provavelmente já acontece muito com você também. Cara, de vez em quando eu caio nos anúncios aqui de dropship, já cheguei até a comentar, pô, cara, eu já escrevi, né? Eu nunca pesquisei sobre dropship. E o cara ainda falava assim no anúncio, você que pensa, você que está perdendo muito dinheiro com sua loja de dropship, o cara começava o anúncio assim. Eu falava, cara, não tenho loja de dropship, dificilmente eu perco dinheiro com e-commerce que eu cuido. Eu falei, esse anúncio está totalmente errado. Aí eu escrevi lá para o cara, eu acho que você deve estar pegando um público aí que eu faço parte, mas não tem nada a ver, o texto que você está usando aí não tem nada a ver com a minha persona. Aí o cara, não, eu tenho verba de teste aqui e tal, não sei o que lá, então tá tudo bem. Se eu errar boa parte das pessoas, para mim não tem problema. Eu falei, então tudo bem. Mas hoje, Ezequiel, eu, tenho essa convicção, cara, que é muito importante você
estar nas duas plataformas e conseguir entregar isso com excelência para os seus clientes, né? Sim, concordo plenamente. E a parte que tu falou a diferença de comportamento do Facebook Ads para o Google Ads, o Facebook a gente acaba sendo, em alguns aspectos de estrutura de anúncios, mais ativo, porque a gente mostra o anúncio, a gente vai lá e tem que trabalhar com um nível muito mais ativo. E algumas estruturas do Google a gente trabalha de forma mais passiva, a gente recebe o usuário até um ponto e ele tem um poder de decisão maior, ele tem um poder de decisão maior, porque é ele que está buscando. Mas, lógico, as ferramentas foram se adaptando. Hoje, quando a gente fala de Google Ads, tanto que tem N estruturas, a gente tem rede de pesquisa, a gente tem rede de pesquisas parceiros, display, YouTube, shopping, a gente tem a parte nova, que é a Gmail, a Discover, a gente tem a parte de maximizar performance, que é uma campanha nova que estava em beta, que lançou até esses dias, não sei se tu já tem algumas contas tuas, maximizar performance, que é quando tu faz todas as campanhas juntas em uma estrutura só, tá dando muito resultado para mim, é interessante isso, mas, cara, vamos falar de não só de e-commerce, mas também de negócio local e focado na parte do Google. Me explica uma coisa, desde que a gente conversou, que faz uns 3 meses, que a gente acabou trocando ideias sobre estratégias minhas e tuas, hoje, o que tu consegue identificar que te ajuda muito nas campanhas, ou quando tu pega um cliente, qual é que é teu start inicial, tu começa por onde, o que tu faz? Hoje, até esse vídeo aqui, ele vai para o YouTube, que é justamente para quem é gestor de tráfego, mas não é muito foco, mas claro que vai acabar absorvendo, mas empresário que tá caindo nesse vídeo aqui no YouTube, assistindo, entender esse nível de consciência do que a gente faz, o que a gente pensa, tá, eu estou com um cliente agora, o que eu tenho que fazer de testes, ou qual é uma campanha mais assertiva de Google Ads para eu botar a rodar isso? E ter resultado, né, obviamente. Sim, sim. Da nossa conversa até hoje, são assim, dentro do Google, né? Tem várias campanhas, né? Então, assim, o que não pode faltar, na minha modesta opinião, né? Vamos supor que eu vou citar um caso de um e-commerce, mas funciona também para negócio local. Na minha cabeça, eu via muito, né, as pessoas mostrando essa campanha do Google Shopping funcionando. Google Shopping vendendo com ROAS. Aí eu olhava e falei, cara, eu preciso aprender para minhas campanhas do Google Shopping também performar bem. Aí o Ezequiel, em algumas das calls que eu fiz com ele me ensinou essa técnica que ele pode explicar melhor do que eu, chamada SCAG, né? Que é uma técnica que a gente usa para a rede de pesquisa, né, para as campanhas de rede de pesquisa, e a gente diminui a quantidade de palavras-chave dentro de cada campanha. Essa técnica, quando ele falou para mim, fez muito sentido, porque ele falou, cara, a gente vai diminuir a quantidade de palavras-chave, só que a gente vai usar as melhores palavras-chave para cada objetivo ali, para cada campanha que a gente for utilizar. Como a gente vai usar a palavra-chave realmente certeira, a taxa de conversão, o seu CTR vai aumentar, porque a pessoa vai estar pesquisando por aquilo e vai aparecer aquilo para ela. Então, naturalmente, seu CTR aumenta. Seu CTR aumentando, se o seu site tiver tudo legalzinho, a taxa de conversão vai aumentar, o seu CPA vai diminuir e tudo melhora. Quando ele falou isso, eu falei, cara, faz muito sentido isso que ele está falando. E quando ele me explicou, eu nem falei isso para ele, eu acho que eu nunca falei isso para ele. Mas eu falei, cara, essa campanha funciona para categorias, mas ela vai funcionar principalmente para o brand terms. E esse sócio meu, que tem um e-commerce de café, ele já tinha uma campanha de brand terms que funcionava muito bem. A campanha de brand terms dele, né, da Geisha Café, trazia um ROAS acima do que a campanha do Google Shopping Inteligente, por exemplo, trazia. Só que daí o Ezequiel mostrou muita coisa lá para a gente viu que a campanha do Google Shopping Inteligente, inclusive, estava mal configurada. Aí, quando ele me explicou essa técnica do SCAG, eu falei, cara, essa campanha de brand terms tem o potencial, né? Hoje,
eu não falei para a audiência, mas eu tenho uma agência junto com um sócio e eu trabalho como head em uma outra agência. A minha agência, junto com o meu sócio, a gente tem bastante e-commerce dentro da agência, inclusive alguns e-commerces que o próprio Ezequiel nos indicou. E na agência que eu sou head, tem muito negócio local. Então, assim, dá para usar a imaginação e fazer vários tipos de campanha em todas as plataformas. Mas falando do Google, que foi a pergunta do Ezequiel, essa campanha de brand terms, cara, ela revolucionou praticamente todos os clientes de negócio local e também de e-commerce. Por quê? Eu criei ela. Eu tenho um cliente que o objetivo dele é conversão de lead. Médico, por exemplo, tem lá uma conversão de lead. Ou alguns lugares que eles não vendem um produto, eles vendem um serviço, por exemplo. Aí a gente não vai usar a campanha com o objetivo de fazer uma venda através de um site. A gente vai usar uma outra estrutura ali, por exemplo, para captar lead. E quando você usa esse brand terms de maneira certeira, cara, realmente aconteceu tudo que o Ezequiel falou. A gente diminuiu o número de palavra-chave em todas as campanhas. Aí, esse é um sentimento meu, Ezequiel. Olhando outras contas de Google quando eu pego, cara, esses dias eu peguei um e-commerce que na campanha de brand terms tinha 180 palavras-chave. 180 palavras-chave. Cara, a chance daquela campanha ficar otimizada e trazer um resultado muito grande, ela é muito pequena, porque é muita palavra-chave. Tinha várias palavras-chave que não tinha nada a ver com o termo do negócio, né? Não tinha nada a ver com o nome da empresa. Então, assim, só de você reorganizar, o negócio já traz uma diferença brutal. Então, no Google, para mim, em todos os negócios, se você não vende nada, você não vai conseguir usar o Google. O nosso sonho é usar o Google Shopping inteligente para todos os clientes, né? Mas se o cliente não vende um serviço ali, não vende um produto específico, não tem um e-commerce, dificilmente a gente consegue vender através do Google Shopping inteligente. Tem as maneiras da gente criar o serviço, criar o catálogo, só que não vai entregar tão bem quanto se o cara tiver um e-commerce, por exemplo. Mas a campanha, para mim, assim, a campanha-chave que funciona para todos os nichos é realmente a campanha da rede de pesquisa, mas com esse diferencial que o Ezequiel nos ensinou. Você sabendo criar várias campanhas, dividir, ou você cria por grupo de anúncio, ou você separa por campanha. Eu gosto muito de separar por campanha. Eu faço uma campanha só para brand terms. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho alguns e-commerce de semi-joia. Aí a pessoa tem a categoria de brinco, colares e anéis. Eu gosto de criar uma campanha de search para cada categoria. Eu não Eu coloco no também grupo. tenho. Eu também, desculpa te cortar, eu também tenho um cliente de semijoias e eu faço essa separação a nível de campanha. E só para o pessoal entender, quando a gente fala branding terms, o que é branding? É um termo que ele pode ser um pouco genérico, mas que faça sentido para o teu negócio. Por exemplo, um e-commerce de semijoias. A gente pode ter lá brincos de pedras vermelhas, tu entendeu? Uhum. Então, a gente usar termos genéricos, mas uma escala bem reduzida, porque no momento que a gente trabalha com uma escala reduzida de palavras por leilão, que o leilão ele pode ser um grupo de anúncio ou conjunto de anúncio, como você entender, eu posso separar por campanhas e cada campanha ter um leilão de grupo de anúncios, eu trabalhar com palavras reduzidas, termos de pesquisa reduzidos, esses termos de branding, né? A chance de a gente entrar em menos leilões, menos concorrência e começar a ter um olhar clínico mais estratégico e dar resultado. E a de pedra, eu tenho um cliente de joias assim também que eu faço separação por campanha. Até gosto de fazer por grupo de anúncio, mas por campanha parece que me dá um pouco mais de controle de lances e me dá um pouco mais de assertividade. Isso é uma técnica SCAG que a gente estava falando. SCAG é um nome, se fosse colocar em inglês, é Single Keywords Group, que é o quê? Uma palavra por grupo de anúncios. Tu não precisa fazer uma palavra por grupo de anúncios, mas tu trabalhar com 4, 5, 6 palavras por grupo de anúncio, mas que essas palavras façam muito sentido uma entre a outra, mas elas têm que fazer sentido, elas não podem ser redundantes. Daí a tua chance de assertividade vai ser maior. Isso para a rede de pesquisa. Mas agora, isso é uma pergunta que eu tenho para ti, Rafa. Cara, Google Shopping
a gente sabe que tem duas frentes muito bacanas. Tem a Google Shopping manual e tem a Google Shopping inteligente. Hoje, tu começa com qual Google Shopping nas tuas campanhas aí com os teus clientes? Cara, eu expliquei isso hoje para o gestor de tráfego, que eu sou head dele na agência. Porque ele criou, eu vou contar, ele criou uma campanha errada. Aí eu gravei um rapidinho só para explicar para ele a lógica que eu uso nas campanhas do Google Shopping inteligente, mas eu já respondo também a do Google Shopping padrão. Como que ele criou errado, né? Esse cliente tinha um volume de acessos bastante grande no site dele há bastante tempo. Era um cliente, Ezequiel, da Índia, um e-commerce da Índia. Então tinha muito acesso do site dele e eu já tinha criado, o Ezequiel me ensinou isso. Para quem não sabe, a campanha do Google Shopping inteligente só vai ser inteligente de verdade se você criar os públicos certinho lá dentro do Google Analytics. E compartilhar, logicamente, compartilhar esse público com a conta do Google Ads, senão você não vai conseguir usar ela. Então, assim, aí o que o menino fez? Os erros que ele cometeu. Que muitos gestores no começo também podem ter essa dúvida. Ele colocou para aquisição de novos clientes a campanha do Google Shopping inteligente, só que ele tinha um volume de público grande para usar. Essa campanha do Google Shopping inteligente, ele errou o país, ele tinha deixado aberto para o mundo inteiro, então eu tive que consertar o país, e ele tinha colocado, o Ezequiel tinha me ensinado isso também há um tempo atrás. Ele tinha colocado o ROAS desejado de 20, né? Que no Google, quando a gente vai setar, se você quer um ROAS de 20, você tem que colocar lá 2.000%, que equivale ao ROAS de 20. E só que essa conta do Google era uma conta nova, Ezequiel. Aí foi o que eu expliquei para ele que você já tinha explicado anteriormente. Não adianta você colocar ou o ROAS desejado ou CPA desejado para uma conta que não tem dados e inteligência dentro dela de conversões. Você precisa ter um volume grande de conversões para depois colocar o ROAS desejado. Senão, a campanha ela demora para começar a ganhar essa performance e às vezes ela não ganha tração. Então, foram esses erros que ele cometeu. Ele tinha colocado para aquisição de novos clientes e ele tinha colocado o ROAS desejado com poucas conversões na conta. Eu gosto muito de usar a campanha do Google Shopping padrão, mais voltado para alimentar o meu funil ali de venda do meu site. Então, eu gosto de usar mais para um público de topo de funil. Por quê? Porque daí na campanha do Google Shopping inteligente, pelo menos comigo... Tu utiliza a manual para alimentar a campanha manual de Google Shopping para alimentar o teu topo de funil do site, tá? Isso. Mas quando você diz isso, você está se referindo, então, que pode ser que não tenha vendas e com isso tu não se preocupa tanto com o fato dela não gerar venda, ou estou enganado? Não. Esse cliente específico, a conta do Google dele é nova. Só que o Analytics dele estava configurado com a conta antiga que eu não tinha acesso. Então, eu já tinha feito todo o estudo no Analytics, visto o faturamento, média de venda por dia, eu já tinha visto tudo. E eu sabia que eu só precisava criar a campanha do Google Shopping inteligente que ela começaria a performar. Quando a padrão, pelo menos com as contas que eu cuido aqui, eu vou dizer que 80% dos e-commerce que eu cuido, a Google Shop padrão, ela não trouxe ali um ROAS nos 2, 3 primeiros meses desejado pelo cliente. Então, geralmente, o que eu fiz nesses testes? Eu coloco uma verba menor na campanha do Google Shop padrão, deixo ela tentar pegar atração, só que eu sempre explico isso para o meu cliente. O objetivo principal dessa campanha minha do Google Shop padrão é trazer volume de dados para o meu site. E indo para o meu site, depois eu consigo pegar esse público em outra campanha através do Google Shop inteligente e fazer esse remarketing. Mas a do Google Shop padrão, a gente também consegue fazer remarketing, tá? Só que comigo, a Shop inteligente funciona menor. Mas você pode falar melhor do que eu. Sabendo otimizar a campanha do Google Shop padrão
ela é muito mais manual do que a Google Shopping Inteligente. A Google Shopping Inteligente, você cria, você não tem nem tantas opções para criar ela. Eu citei aqui alguns erros que o gestor cometeu, só que praticamente você só tem essas variações que você pode mudar. Aquisição de novos clientes ou você fazer remarketing. Colocar arroz desejado ou colocar maximizar conversões. Tem até maximizar cliques. Mas na do Google Shop padrão, você já consegue criar ela da maneira que você precisa. O que eu penso, Ezequiel, e você pode me corrigir se eu estiver enganado, é que se é um e-commerce novo, geralmente eu preciso, vamos supor, é um e-commerce novo e uma marca nova que chegou no mercado. Cara, o site não tem inteligência nenhuma, nem no Google, nem no Facebook. Então, eu vou precisar criar essa inteligência. Geralmente, o que eu faço, eu gosto muito de fazer isso. Aí agora vai ser até bom descobrir se eu estou fazendo errado. Geralmente, eu começo sempre com o objetivo de maximizar cliques. Quando gera as primeiras conversões, começa a gerar conversão, aí eu mudo a campanha com o objetivo de maximizar conversões. Eu Mas faço tu isso fez isso no manual ou no inteligente? na manual. Tá. Quando ela começa a ganhar mais conversões, começa a ter um volume gigantesco de conversões, muito alto mesmo. Cara, o cara bateu 500 vendas em 2, 3 meses. Aí eu consigo, aí eu posso trabalhar com o Google dessa maneira. Cara, vou usar aqui o CPA desejado e vou usar o ROAS desejado. Aconteceu isso com e-commerce de o cara tem um e-commerce de moda infantil. E é engraçado porque é um e-commerce de moda infantil, só que o cara faz dropshipping. O estoque dele todo está na China. Quando eu peguei a campanha de Google dele, todas as campanhas estavam com CPA desejado abaixo de R$ 8. Todas. E eu fui estudar o histórico dele lá, não tinha quase nada de venda. Aí eu falei, cara, tá errado. Tinha conversão, só que muito pouca, para o cara colocar um CPA desejado de abaixo de R$ 8. Aí o que eu fiz? Todas as campanhas dele, eu reestruturei tudo, fiz todas essas divisões por campanha, de categoria que ele vendia, fiz a campanha dos termos do nome, né, da empresa e coloquei para maximizar conversões. No Google Shop Inteligente, estava com ROAS desejado. Eu tirei e coloquei maximizar conversões. Fiz alguns ajustes muito simples ali, criei os públicos no Analytics, que não tinha sido criado. E, cara, isso tudo, gente, que eu estou falando, foi o Ezequiel que me ensinou. Fazer toda essa organização e pensar na campanha nesse nível de detalhe. Cara, se não tem muita conversão, como é que você vai colocar ROAS desejado? Por que você vai colocar CPA desejado? E até aquele momento, o meu sócio e todo mundo que trabalhava ali comigo, trabalhava dessa maneira. Cara, gerou uma venda, já dá para colocar ROAS desejado, CPA desejado, e não é assim, né? A plataforma ela precisa de um volume maior de dados, né? Inclusive dados de conversões. Aí esse cliente que eu estou citando do dropship, olha que legal, eu organizei as campanhas dele, dividi as categorias do site dele, coloquei poucas palavras-chave para cada campanha e organizei a campanha do Google Shopping Inteligente. O faturamento dele, em um mês dentro da nossa agência, aumentou 185% no primeiro mês e o Google, pela primeira vez na história, o Google superou o Facebook dele. Nunca o Google tinha faturado mais e dado um ROAS maior do que o Facebook. Foi a primeira vez na história. E muita gente, né? O mercado tem essa fama, inclusive nós, gestores, muitas vezes eu faço isso. Eu vou fazer a primeira reunião com o cliente, fazer o primeiro briefing, eu falo. O Ezequiel, inclusive, fez essa explicação na live Correio do Tráfego, né? Você usou a, a comparação que o Facebook é um adolescente e, e no Google, quando já é um cara com perfil de investidor, o cara vai pensar mais antes de gastar aquele dinheiro. E o adolescente não, o adolescente está com o dinheiro ali, ele já vai, torra todo o dinheiro e tal. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Por quê? O Google ele demora mais tempo, realmente, para ganhar tração, para você ganhar essa inteligência, fazer as otimizações que você precisa fazer,
para você conseguir trazer esse resultado. Só que quando o cliente já tem ali esse volume de dados, ele já tem essa inteligência, o analytics dele já estava configurado. Estava mal configurado? Estava mal configurado, mas já estava ali com o comércio eletrônico funcionando. Não tinha ainda criado os públicos, mas já tinha inteligência, ele já tinha um volume de dados. Cara, se você organizar certinho, ajustar a sua campanha do Google Shopping inteligente e arrumar ali a campanha de brand terms, cara, no primeiro mês já muda a cara do negócio. O cara já tem o resultado no primeiro mês, mesmo a gente falando que demora um pouco mais para pegar tração. Quando já tem esses dados e você consegue organizar, muitas vezes você consegue já dar um tiro certeiro e já trazer um resultado que muitas vezes nem você mesmo como gestor esperava. Já traz um resultado imediato ali, que muitas vezes não acontece. Né? Legal. Tá, mas aí que tá, isso é muito bacana quando a gente pega um e-commerce, não só, a gente tá falando de e-commerce bastante, mas negócio local também. A única diferença é que negócio local não é viável fazer Google Shopping. Na verdade, não é o certo fazer Google Shopping, mas já vi gente subindo catálogo de XML de produto, não sendo produto. Mas daí tu tá indo totalmente contra um comportamento do cliente. Até mesmo porque, Ezequiel, no Google Shopping, para você conseguir ter o catálogo lá do produto aprovado, uma das coisas que o Google Merchant Center ele cobra da pessoa é ela estar vendendo para todos os estados do país, né? Então, assim, se você tem um negócio localmente e você não faz negócio com todos os estados do país e você não consegue comprovar isso através de um site, você já não conseguiria nem anunciar. Mas tem muita gente que faz gambiarra e Tem bastante. E quando se pega um e-commerce que ele já está em atividade, quando a gente e logicamente, quando ele está com o Google Analytics instalado e a gente consegue visualizar o tráfego, ter um histórico de dados, sabe, facilita um pouco o processo porque a gente entende que já existe um MVP, que é o mínimo viável de um produto, né? Já foi validado de certa forma. Mas quando a gente pega um e-commerce novo, e isso é uma coisa que é um pouco triste analisar, não para mim, é triste para quando vem um cliente de e-commerce novo, o alinhamento de expectativas e o nível de maturidade, porque muitas vezes o feijão com arroz ele funciona muito bem. Essa estrutura de Google é um feijão com arroz, ajustar as estruturas, não usar um monte de palavra-chave, que a gente usa um termo bonito que é SKG, tu fazer o feijão com arroz sem inventar muita moda. é o simples bem feito, né? Só que quando a gente pega um e-commerce novo, que ele está ali, tem 3 meses de vida, tem 1 mês de vida, tem 6 meses de vida, e o faturamento dele é de R$1.000, 2, 3, 5 mil reais por mês. Vocês aí na agência, não sei se deu barulho, mas está passando um monte de carro aqui. Vocês aí na agência, vocês já pegaram, você na verdade já pegou algum cliente desse e se pegou, o que tu fez no Google Ads para conseguir desenvolver resultados? Cara, eu posso falar tem um case nosso que eu e o Arthur a gente fez, o Arthur da Gueixa. A gente pegou uma cliente de Recife que ela tinha uma loja física e ela tinha muito potencial, mas ela não tinha e-commerce, não tinha nada. Mas ela tinha muito potencial, tinha uma audiência lá no Instagram e tal, e tinha uma loja física de roupa de moda feminina dentro da cidade de Recife. O que a gente fez com ela? Eu falei, cara, você tem muito potencial, eu consigo começar a te trazer resultado através de algumas campanhas aqui no Facebook Ads, uma delas campanha de mensagem e tal. E com esse resultado, né, com esse faturamento que você já vai começar a ter, a gente já começaria a fazer o seu site. Então, assim, vamos fazer um teste o primeiro mês, trazendo um resultado legal para você, você já fecha com a gente faz o seu e-commerce dentro da Doca. E a gente pegou essa cliente há 4 meses atrás. Aí, no segundo mês, ela autorizou a gente fazer o e-commerce dela, e o e-commerce dela a gente começou do zero a aquecer ele no mês de outubro, né? Aí, o que é o ideal, né? O que seria um aquecimento para ti? Isso é interessante porque a galera que tem e-commerce, empresário, eles não entendem esse nosso termo aí, aquecer.
Que Uhum. que seria É, aquecimento para ti? o aquecimento, né? Por mais que você se você tem uma audiência grande, que é o caso dessa cliente, você vai. A única coisa que você tem de diferencial, você tem um público a mais para usar em relação ao e-commerce que não tem audiência. O e-commerce que não tem audiência, ele vai ter que trabalhar mais com públicos de interesse, dentro do Facebook falando, né? Para públicos de interesse, para públicos de lookalike. Mas esse aquecimento, o que, que acontece com ele? O e-commerce é virgem, não tem nenhum acesso. Aí você vai começar a aquecer ele. O que que tanto a ferramenta do Facebook Ads quanto a ferramenta do Google Ads precisam? Elas precisam de dados, elas precisam, primeiramente, o Facebook precisa ter o Facebook, o Pixel cadastrado dentro do site, o código HTML. Quase aqui já está quase sendo desativado, tá? Não sei se tu já está atualizado, mas a partir de janeiro, muito provavelmente que vai ser tudo via API. Via API. Acho que 99% dos nossos e-commerce a gente já está com a API configurado. E o Sobral realmente ele tinha feito uma live esse ano e ele tinha falado que muito provavelmente em janeiro poderia vir essa mudança. Aí o que, que a gente precisa, né, gente? Tanto o Facebook quanto o Google, você precisa colocar a inteligência, né, artificial, vamos dizer assim, que é um código HTML, um código de programação que você coloca dentro do seu site. Com essa inteligência dentro do seu site, você tem que começar a entregar volume de dados para o seu site e tanto o Google quanto o Facebook, ele vai começar a fazer as medições e ver, né, quem são as pessoas que estão comprando, quais são os estados que as pessoas mais estão acessando. Você vai conseguir ver tudo. O aquecimento no Facebook e no Google, para mim, é um pouco diferente, mas a teoria é a mesma. No Facebook, não adianta, se o seu site é novo, o Pixel ele tem várias camadas, né, dentro do seu site. Então, a pessoa que caiu dentro do seu site, o Pixel ele vai começar a marcar vários rastreios lá. Ele vai marcar page view. Se você viu um produto ali dentro do site, clicou no produto, ele marca já como ver conteúdo. Se adicionou no carrinho, ele vai marcar como adição em carrinho. Adição em carrinho, eu acho que o Arthur já até comentou isso em alguma reunião contigo. Muitos sites sem adição em carrinho configurada da maneira correta, entope o pixel do Facebook. Aí você adicionou no carrinho, você foi para o seu carrinho lá para fazer o checkout, ele vai marcar a iniciação de compra e no final do seu funil você comprou. Aí ele marca lá o purchase. Então, o Facebook ele vai marcar esses eventos. No Google, para ele marcar esses eventos, você precisa criar esse funil lá dentro, né? E você consegue criar através das suas metas. Quem me ensinou a criar meta dentro do Analytics também foi o Ezequiel. Vai terminar essa live aqui, eu acho que vão pedir para eu mandar meu salário para você, né, Ezequiel? Você ensinou tudo que eu sei. Aí no Google Analytics, entre outras coisas, você configura todas as suas metas, inclusive as metas de adição em carrinho, iniciação de compra. Você pode fazer tudo separado, como você pode colocar tudo junto. Ali depende da cabeça do gestor. Fato é que você vai precisar fazer um aquecimento. E não adianta no Facebook, quais são as duas campanhas que mais podem te gerar venda rápida? Campanha de conversão e campanha de catálogo. São as duas campanhas que mais podem te trazer venda rápida. Não adianta eu criar uma campanha de cara para você, site novo, criar uma campanha de conversão e colocar lá a conversão para compra. Porque o seu site ele precisa ter um mínimo de eventos nos últimos 28 dias, né? E essa quantidade mínima eu aprendi com o Lucas Sanoco, o rei do tráfego. Ele fala que o ideal é ter acima de 100 compras nos últimos 28 dias para você escolher o evento de conversão para a compra. Então, o seu site é novo, você não vai ter isso. Você não vai ter compra na inteligência do seu site. Então, você tem que começar pelas camadas acima ali do pixel. Então, quais são as camadas acima do pixel? Aí você tem iniciação de compra, até antes da iniciação de compra, né? Adicionar informações de pagamento, iniciação de compra, adição em carrinho, ver conteúdo. Então, no começo, para começar a fazer esse aquecimento do site,
você vai ter que escolher a conversão ou ver conteúdo ou adição em carrinho, que é onde você vai conseguir gerar, dependendo da plataforma que você fez seu site, você vai conseguir gerar ali as suas primeiras conversões, as primeiras adições de carrinho. Aí, beleza. Durante 30 dias, aí é a dificuldade que na reunião de briefing, nós, como gestor de tráfego, pensando a longo prazo e pensando numa maneira sustentável, a gente tem que falar a verdade para o cliente. E a verdade dói. Por quê? Você vai ter que gastar muito dinheiro no início sem ter uma venda. Porque você vai precisar jogar um volume de dados dentro da plataforma e na maior parte das vezes, no primeiro mês, não traz essa venda que o cara está esperando. E muita gente monta o site com a ideia do que, cara, eu vou montar um e-commerce, eu vou ficar rico. Então o cara acha que vai chegar, colocar R$ 1.000 na plataforma e a plataforma vai devolver 30, 40 mil para ele. Não acontece isso. Dificilmente, depende muito do produto, depende de muitos fatores para isso acontecer. Então, o que acontece? No Facebook e no Google é a mesma coisa. Só que no Google, Ezequiel, o que eu faço? Tanto no Facebook quanto no Google, eu falo que as pessoas precisam trabalhar um pouco o brand também. Não somente tentar vender. Lógico, a venda é o principal. Mas no começo no Google ali, muitas vezes, você não vai nem usar o objetivo para começar a fazer esse aquecimento no site. No primeiro mês, você não vai nem usar o objetivo de venda. Você vai ter que usar o objetivo de tráfego para o site. Porque você precisa alimentar o Google Analytics, você precisa alimentar ele com inteligência, né? Volume de dados, para ele entender quais são os estados que as pessoas mais estão indo, o comportamento da pessoa dentro do seu site, os produtos que as pessoas mais estão comprando, quais os estados que mais trazem venda, ele precisa ter o primeiro volume de acesso. Eu, quando vou aquecer, depende muito do cliente. Se é um cliente totalmente zerado, mas que precisa, aí é aquele negócio. Muitas vezes a gente pega um cliente, eu sou cristão, né? Então, muitas vezes cai um cliente para mim que eu sei que o cara precisa vender, Ezequiel. O cara precisa vender já no primeiro mês. Aí, mesmo explicando para ele que o ideal não seria fazer isso, aí, no caso do cara que precisa vender, eu já coloco o objetivo de venda. Só que, na hora de configurar a campanha ou de search ou do Google Shop padrão, eu não coloco maximizar conversões. Eu coloco maximizar cliques para aumentar realmente o volume de acesso para o site do cara. Mas eu já coloco ali com o volume, com o objetivo de venda. Mas no começo eu não gosto. No começo eu gosto primeiro fazer uma campanha ali. Se o cara tem verba, depende do cliente, né? Mas se o cara tem uma verba disponível, uma das campanhas que eu vou usar certamente é uma campanha de tráfego para o site e não uma campanha de venda, porque eu preciso alimentar a inteligência com essa venda. Então, assim, um insight que eu posso dar para as pessoas que estão assistindo essa live é que se você tem um site novo, se eu citar o exemplo dessa cliente de Recife, ela é um caso muito, muito à parte. Por quê? Eu falei para ela assim: no seu primeiro mês, você não vai ter retorno, você não vai vender. Dificilmente você vai ter um rosto positivo. Então, vamos manter a campanha de mensagem, que é o que está trazendo um faturamento para você, e essa campanha de mensagem vai patrocinar a campanha, isso falando no Facebook, o primeiro mês ela não fez Google. É a campanha de mensagem que vai patrocinar o aquecimento do seu e-commerce. Que eu pedi para ela R$ 3.000 para fazer o aquecimento no Facebook Ads. Aí o que aconteceu? Primeiro mês de Facebook Ads dela, ela colocou R$ 3.000 e já gerou um ROAS de 8. O que não é normal no primeiro mês de e-commerce. Aí já gerou um ROAS alto para ela. Pode ter reprimida também, né? É uma demanda reprimida, moda feminina é um nicho bastante aquecido. Ela já tinha uma audiência, ela já tinha uma marca lá na cidade dela, Natal, né? Então ela tinha 130 mil seguidores, é muito seguidor. Então a gente conseguiu trabalhar com essa marca dela e já gerar um resultado no primeiro mês. Mas a grande maioria, a massiva maioria dos e-commerces não vão ter esse resultado no começo, porque no começo eles vão ter que criar a marca, né? Vai ter que criar o brand. E o brand é uma coisa que me incomoda muito, que muita gente, eu vejo muito e-commerce, que só quer vender. Só quer vender. E o gestor de tráfego também nem fala da importância de você fazer campanhas que não são de vendas. É só vende. Não, é conversão, catálogo, conversão, catálogo. Público frio e quente, público frio e quente. Catálogo, conversão, catálogo, conversão.
Aí eu falo, meu, e aí? Aí, só para você, vou citar um exemplo na prática do quanto o brand é importante e o quanto ele, alimentando seu funil de venda, pode fazer você ter um resultado extraordinário. Lembra um cliente de colchão? Uhum. A gente tem um cliente de colchão dentro do nosso e-commerce que o Ezequiel fez a indicação, que naquele momento ele não conseguiria atender esse cliente. E ele indicou para a nossa agência. Esse cliente do colchão, eu conversei com o dono numa reunião e ele me falou uma coisa importantíssima no final do mês de setembro. Ele falou, Rafael, você tem noção do mercado que vocês estão atuando? Do tanto que colchão vende no Brasil? Eu falei, não. Ele falou assim, ó, são vendidos por mês, 4 milhões de unidades de colchões. Aí eu falei, caramba, cara, 4 milhões de unidades é muito colchão. É muito colchão. Aí ele, cara, então, são vendidos por mês 4 milhões. E esse cliente, ele só tinha venda no estado do Paraná. Dificilmente ele tinha venda para outros estados. Aí o que eu falei para ele? Eu falei, vamos fazer o seguinte, é, ele já tinha passado para a gente o principal concorrente, eu já sabia, eu já tinha passado algumas dicas do posicionamento do Instagram para eles. Eu falei, você poderia criar um vídeo institucional para mim e um vídeo de storytelling? Um institucional mostrando, né, a MaxFlex, todos os diferenciais de vocês, e um contando realmente a história do negócio. Cara, com 15 dias o cara me entregou esse vídeo aí, que eu pedi, os dois vídeos, mandou produzir o vídeo. E eu fiz uma campanha de video view para o público-alvo dele, excluindo o estado que era o único estado que ele trazia venda, era Paraná. No Eu Facebook. excluí no Facebook. Criei essa campanha de brand para ele lá. Aí, beleza. Excluí o estado do Paraná e coloquei os públicos-alvo dele lá. Fiz uma escolha interessante lá de públicos. Entre interesse, lookalike, fiz lá um público para ele. Beleza. Comecei a rodar essa campanha. E falei para ele assim, ó, eu vou adicionar na minha campanha de conversão um público chamado Video View. E dentro desse público, eu vou colocar somente as pessoas que assistiram esses vídeos institucionais de vocês. Por quê? Eu vou estar alimentando meu funil quando ele assistiu o seu vídeo institucional, e em um outro momento, depois dele assistir o seu vídeo, em um outro momento eu vou fazer alguma oferta para ele. Eu falei, muito provavelmente isso vai começar a funcionar a partir do mês que vem, porque a gente começou a fazer isso mais ou menos no dia 10 de outubro. Aí o que aconteceu? No mês de outubro, aquele público que eu criei de venda do vídeo institucional não trouxe nenhuma venda para eles no Facebook. Chegou no segundo, aí na virada do mês, coçou minha mão para pausar aquele público, porque foi o único público da minha campanha que não gerou venda. Falei, caramba, eu pauso ou não pauso? Eu falei, não, cara, eu vou ter convicção no que eu falei pro cara. Eu falei, eu vou manter isso funcionando. A campanha lá, rodando para todos os estados. Aí eu mantive esse público no mês de novembro. Qual foi a minha surpresa esse mês? A campanha, o público que mais vendeu na minha campanha mãe lá do Facebook Ads desse colchão foi o público de Video View. Foi exatamente esse público que eu pensei nele, pensei no brand lá atrás. Foi o público que mais gerou venda. E o que foi mais legal ainda, Ezequiel? Por que eu falo que as duas plataformas elas trabalham muito bem juntas se os gestores estiverem alinhados no pensamento? A campanha que mais trouxe venda no Google, e o Google dele, só para você ter ideia, investiu 12 mil reais nesse último, 12 mil reais nesse último mês, se eu não estou enganado, foi 12 ou 16. Eu tenho que olhar no gerenciador. E faturou 1 milhão e 800 mil. E a campanha que mais vendeu, disparado, foi a campanha de brand terms deles, dos termos do negócio. Max Flex Colchões, o nome da loja. Ou seja, aquele brand que eu fiz lá no Facebook ajudou a trazer venda também na campanha do Google, porque as pessoas passaram a pesquisar mais a empresa. E no Google Analytics, no mês de outubro, a gente tinha tido venda para 2 estados vizinhos, no mês de outubro, São Paulo e Santa Catarina. Nesse mês de novembro, só um estado do Brasil que não teve venda. E o cara nunca vendia para outro estado.
Então, assim, cara, o gestor de tráfego, e eu pego muito no pé dos gestores que eu gerencio, cara, não pode ser só apertador do botão, você tem que pensar no todo, você tem que entender o funil. E as pessoas confundem o funil de venda, de estratégia de tráfego com funil de site. O funil dentro do seu site é diferente do funil da estratégia do tráfego. Então as pessoas confundem, a pessoa acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Os dois têm as suas características, mas são dois funis totalmente diferentes. Muitas vezes eu tenho que gravar aqui pro entra cliente para trabalhar com a gente que fica com dúvida de funil, de funil, de funil. Ah, eu vou gravo um aqui, explico para ele, explico a diferença, o que é um funil na gestão de tráfego, pensando no Facebook, pensando no Google, e o que é o funil do site, o que o site tem para acontecer, né? Então, basicamente é isso, cara. Eu falei demais, né? Só eu falo, cara. Não, não, cara, mas é que tava bom de ouvir, e isso faz todo sentido, cara, quando a gente alinha as duas plataformas, o Facebook e o Google, e a gente consegue trabalhar um topo de funil, que é um reconhecimento no Facebook, e tu pode trabalhar, e quando eu digo Facebook, é Instagram junto, né? Quando a gente trabalha um topo de funil no Facebook Ads, que é trazer esse reconhecimento, que foi o que tu fez dos vídeos institucional, do storytelling, ou seja, tu falou para o cliente, cara, faz um ou dois vídeos se apresentando e apresentando a tua marca, que eu vou pulverizar ele nas redes sociais para a galera te Uhum. conhecer. Quem te conhecer, o vídeo ele é dinâmico, ele não é estático, então hoje um usuário fica 1,3 segundos analisando um anúncio e um vídeo ele acaba ficando mais, porque a gente é curioso, a gente vê um vídeo, a gente quer ver 2, 3 segundos para pular, né? Então, se nos Uhum. primeiros 2, 3 segundos esse vídeo ele for interessante, a pessoa pode despertar o interesse. E ela despertando Uhum. interesse e se ela, esse usuário, a pessoa, esse usuário vê esse anúncio aí de topo de funil uma, duas, três vezes, muito possível que ele vai pesquisar. Deixa eu ver isso aqui, cara. Deixa eu pesquisar o que que é isso. E se esse vídeo tiver muito bem feito com o nome, cara, é neuromarketing. A gente está Uhum. memorizando o nome e depois para tu trabalhar o teu próprio termo no Google facilita muito mais. O teu custo por conversão vai lá embaixo, porque tu Uhum. pode ter concorrente que esteja anunciando o nome da tua loja. Mas tu ainda mesmo assim tu vai pagar menos, tu entendeu? Uhum. Então, quando Uhum. tu alinha essas plataformas é muito bom. E com tudo que a gente conversou de alinhamento de Google Analytics, as estruturas no Google Ads e no Facebook, qual é a Uhum. diferença de um funil de um site para a diferença de um funil de marketing? O funil de um site, a pessoa que entrou no teu site, ela, no momento que ela entrou, ela em segundos ela conhece você. Ponto. Uhum. Uhum. Conhecendo você já é outro funil. Tu trabalha com recorrência, Uhum. com público já morno quente. E um funil de marketing, não. Um funil de marketing tem que trabalhar com públicos que tu nunca viu na vida. Então, quando a gente consegue entender uma diferença da outra e casar estratégias que unem os dois, é por isso que o Google Shopping, por exemplo, ele faz uma atração de público muito forte, mas tu trabalhar com um topo de funil e um brand no Facebook, pegando o remarketing dessa galera, tu consegue fazer o inverso do que tu fez aí. Tu entendeu? Uhum. Uhum. Cara, Uhum. Rafa, muito massa ter conversado contigo. Vou deixar esse vídeo no YouTube aí no canal e depois Ah, tu e me passa. se você me autorizar, eu tenho um canal ele tá meio parado, que eu não tô dando aula, mas se você me mandar o vídeo, eu publico no meu canal também. Marco Te vocês mando, aí. te mando, te mando. E Ezequiel, deixa eu aproveitar o momento. Eu sei que o tema principal, né, tanto do seu canal quanto o meu, é gestão de tráfego, mas deixa eu falar. Todo mundo percebeu, né, a gratidão que eu tenho por você. Agradeci várias vezes tudo que você me ensinou. Só que aconteceu uma coisa, cara, que eu, como cristão, preciso falar, eu não posso ficar quieto. O Ezequiel, ele me ensinou gratuitamente. Ele não cobrou nada para me ensinar aquilo que ele me ensinou. Então ele chegou, disponibilizou o tempo dele, tempo para a gente que é gestor de tráfego, a gente sabe que vale ouro. Então ele disponibilizou o tempo dele, me ensinou, e assim, me transformou como gestor de tráfego num gestor de tráfego melhor, principalmente no Google. No Facebook eu já me virava bem, tem muito que aprender ainda, mas eu já conseguia trazer bastante resultado. E eu comecei a ficar muito mais completo no Google. Ele me transformou como gestor de tráfego. Olha que louco! Automaticamente eu transformei
praticamente todas as empresas que eu cuido, e hoje eu gerencio nas duas agências, cerca de 60 agências. Então, assim, eu transformei a vida de 60 agências por causa de um ensinamento que o Ezequiel, ele resolveu me ensinar ali de graça e disponibilizou o tempo dele. Então, assim, nada mais justo do que eu te agradecer publicamente. Depois eu vou colocar esse vídeo no meu canal também. E fica aqui registrado, cara, minha gratidão, porque, cara, você é um ser humano sensacional. E aquela técnica que você falou de unificar as campanhas do Google, quero que depois você me ensine, que eu vi você fazendo, só que eu não sei fazer ela. Qual que tu está dizendo? Que agora até eu fiquei na Não, dúvida. não, você falou do Google, uma estratégia que acho que unifica os orçamentos, não é? Ah, sim, sim. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Sim, a gente pode conversar e eu te mostro. Isso ajuda bastante também. Isso aí ajuda Perfeito. isso ajuda tu otimizar o teu budget, teu orçamento mensal para aproveitar em todas as campanhas. Mas, cara, fico muito feliz, fico muito grato. E é isso, vamos conversar provavelmente logo, logo. E é isso, cara. Fico feliz de ter te ajudado e foi uma semente que criou uma árvore com várias folhas, né? Vários frutos. Então, também tem uma espiritualidade muito forte e eu acredito que esse tipo de coisa só vem agregar para todos nós, né? Não, com certeza. E isso que ele me ensinou, eu já ensinei para pelo menos aí uns 3 gestores de tráfego, ensinei a mesma coisa. E quantos mais surgirem, eu ensino, não tem problema nenhum. Show, Porque tem que manter, né? show, O fluxo funcionando. show. Rafa, é isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez aí e a gente vai fazer mais uma livezinha, um vídeo aí para falar com o público e quem sabe vamos fazer um collab aí para a galera começar a conhecer por trás dos bastidores o que é fazer tráfego. E eu falei isso para uma cliente nossa esses dias, que é o gestor de tráfego, ele é que nem um arquiteto. O arquiteto, ele estuda toda a parte estrutural, não toda estrutural quanto engenheiro, mas eu usei mais o termo arquiteto do que engenheiro porque eu romantizei. Mas o arquiteto, ele estuda a parte técnica que faz parte da arquitetura, ele estuda a parte de desenho, estética, funcionalidade, mas quando ele sai da universidade, da faculdade dele, do curso de arquitetura, ele tem que aprender como construir aquilo de acordo com cada cliente que vem, né? E o gestor de tráfego, a gente sabe, a gente aprende a apertar botão, mas a gente tem que aprender a apertar botão de acordo com o dinamismo e comportamento de cada nicho e cliente, né? E pessoas. Então, cada cliente é uma experiência nova, né? E isso eu acho que é uma das coisas muito legais de fazer gestão de tráfego, né? Porque por mais que a gente fique na frente do computador a hora inteira, a gente está em contato com mais pessoas, às vezes, do que um vendedor. Com Porque certeza, com a gente certeza. tem que estar diretamente tentando entender o que é aquele usuário, e um usuário é uma pessoa, né? Pelo menos até Uhum. hoje, usuários são pessoas, né? Por E, enquanto, sim. e é isso, velho. Muito obrigado aí. Eu que Quero te agradeço. desejar aí. Também sou grato por isso e tenho certeza que ainda muita coisa vai acontecer. Feito, Rafa. Perfeito, irmão. Deus te abençoe. Depois, se você me puder, eu vou te passar meu e-mail e você me passa o link do vídeo aí. Passo sim. Valeu, cara. Até Beleza? mais. Até mais. Deus te abençoe. Tchau, tchau.